paz do Senhor, querido professor, querida professora. Nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Neste primeiro trimestre do ano de 2025, estamos trabalhando o tema Meu Deus me faz forte e corajoso ou corajosa. E já estamos chegando na lição de número 9. Parece que foi ontem que começamos esse trimestre, mas o tempo está voando e nós estamos aqui cheios de coragem para falar do amor de Deus. A lição de número 9 tem por título Coragem para louvar a Deus na guerra. E esta lição está baseada, ou a referência desta lição está no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 30. Agora vamos para o nosso momento de oração. Querido Deus, te louvamos por mais esta oportunidade de estarmos aqui para aprender um pouco da Tua Palavra. Te agradecemos pela vida de cada um que está assistindo essa pré-aula, de cada professor, de cada aluno que irá ministrar esta aula. Que o Senhor possa estar nos ensinando, que possamos sair cheios da presença do Senhor, renovados e alimentados pela Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. É uma bênção estar aqui para mais esta aula. Que Deus possa abençoar a vida de cada um professor que tem se esforçado, que tem se doado para estar fazendo a vontade do Senhor. Glórias a Deus. A palavra do Mestre. É fácil cantar quando estamos felizes e bem acompanhados. Difícil é cantar quando a realidade ao nosso redor nos amedronta e nos sentimos sozinhos. Josafá foi o 4º rei de Judá e seu reinado foi cheio de desafios, pois o povo já havia caído na idolatria, embora ele próprio fosse fiel ao Senhor. Então nós temos a história do povo de Israel. Uma vez ou outra, eles estavam bem e de repente eles se voltavam a outros deuses. E no episódio que estudaremos hoje, Josafá se vê cercado e completamente consciente de que não tem meios de vencer a não ser por uma intervenção divina. É por isso que ele ora e obedece a tudo que o Senhor ordena. E assim se tornou um ícone de vitória por meio da adoração. Professor, professora, o Deus de Josafá é o mesmo. Creia e o adore de todo o seu coração, independente de quaisquer que sejam as suas lutas, as suas dificuldades. Vença-as o louvando. Vença as suas batalhas, vença as suas dificuldades, vença os seus problemas, louvando ao nosso Deus Todo-Poderoso, pois Ele é fiel e em meio ao louvor, enquanto você foca em Deus, Deus está trabalhando ao seu favor. Glória a Deus. É maravilhoso ter um Deus tão poderoso e grandioso como esse. No iniciando a aula, essa aula é muito especial e merece alguns retoques na decoração para dar ênfase ao tema louvor. Por isso, chegue cedo e colhe algumas figuras musicais nas paredes, numerando-as na parte de trás, para usá-las também na hora da recapitulação. Use o momento da chamada para cantar um hino que inclua o nome de cada criança. Se você não sabe algum hino aí que você possa, em algum momento, falar o nome dessa criança, procure e aproveite a semana. Você tem 7 dias para preparar a sua aula, para pesquisar na internet, caso você não conheça nenhum hino, e levar para a classe para fazer um momento de iniciar a aula agradável, descontraído, para que as crianças desejem voltar na próxima aula. Lembrando, cada uma de atualizar o seu plano de frequência. Em seguida, cante algumas músicas já conhecidas, como aquecimento para a história, e após a rotina da sala de boas-vindas, oração, chamada
e o louvor, o Memória em Ação, utilizando o mural apresentado na primeira aula, faça uma recapitulação das aulas anteriores, focando no tema central que é coragem. Para iniciar a história desta semana, pegue todos os nomes dos personagens bíblicos estudados até o momento e recapitule um pouco da história deles. Então você vai pegar desde a primeira lição até a de número 8, relembrando um pouco da história deles com as crianças. Explique que o próximo nome a entrar na caixa é do rei Josafá. Pergunte às crianças o que elas sabem sobre o rei Josafá. E assim que eles responderem, inicie a história a partir desse ponto. Agora vamos para o objetivo da nossa lição. Que os alunos entendam que ao adorar a Deus durante as lutas e as dificuldades e problemas da vida, Ele nos dá vitória. Glória a Deus, enquanto nós adoramos, nós esquecemos dos problemas e Deus está trabalhando ao nosso favor. Eu sempre gosto de deixar uma aplicação pessoal. Quando passamos pelas dificuldades e adorando a Deus, não sobra tempo da gente olhar para o tamanho do nosso problema. Às vezes nós até diminuímos o nosso Deus pensando que aquele problema é tão difícil que nós não vamos dar conta de vencê-lo, de resolvê-lo, de solucionar. Mas aqui nós precisamos entender que quando nós adoramos a Deus, nós esquecemos dos problemas e quando a gente menos espera, já passamos por aquele problema e estamos cantando o hino da vitória. Glória a Deus. Então, foque nesse ponto-chave para os alunos. Nunca olha para o tamanho do seu problema, mas mostra ao seu problema o tamanho do seu Deus. E assim você será vitorioso. Glória a Deus. O ponto central diz: quando Deus é adorado, o inimigo é derrotado. E é verdade. Quando nós adoramos a Deus, não sobra tempo para murmuração, para resmungar, para reclamar com Deus, para os porquês. Mas quando nós adoramos a Deus, nós damos lugar para Deus de tal maneira que o inimigo é derrotado. Eu sempre deixo uma dica de memorizar o versículo para o professor. E a ideia de hoje é: divida a classe em grupos pequenos e entregue pedaços de papel com memorizando. Peça às crianças que cantem o versículo. Eles devem fazer uma música com ele. Será um momento de adoração a Deus, lembrando que Deus habita nos louvores. Glórias a Deus. É muito importante nós frisarmos isso para os nossos alunos. Eles gostam de desafios. É uma forma de você fazer com que eles também memorizem e aprendam mais rápido o versículo do Memória em Ação. O nosso Memória em Ação diz assim: eu clamo ao Senhor pedindo ajuda, e Ele me salva dos meus inimigos. Louvem ao Senhor. Segundo Samuel, capítulo 22, versículo 4. Essa tradução da revista é a NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Mas, como você já me acompanhou aqui, sabe que eu gosto de ler uma versão diferente da revista, e eu vou ler a versão da Bíblia Almeida Corrigida e Fiel, que diz assim: o Senhor digno de louvor, invocarei e de meus inimigos ficarei livre. Glória a Deus. A dica de ouro: antes de memorizarmos o versículo, vamos, como sempre, lê-lo diretamente na Bíblia. Eu faço isso porque eu gosto de incentivar as crianças a abrirem suas Bíblias, a ler os versos da Bíblia, as referências. E tem crianças que não gostam de levar a Bíblia. Então é importante você, professor, incentivá-los a abrirem primeiro e aqueles que terminarem de achar primeiro, ajudar os demais colegas a também encontrar o versículo que será lido na aula. Então, leiam todos juntos. Não esqueça de pedir para que marquem suas Bíblias e releiam a passagem durante a semana. É sempre importante fazer com que o aluno leve um exercício para casa, que eles sempre estar recordando o que aprenderam na aula anterior.
Use um cartaz para mostrar o texto completo e em letras bem grandes para explicar as palavras salvar e inimigos. Aplique essa verdade no sentido prático, usando exemplos do cotidiano de suas crianças. Assim, vamos colocar uma melodia nesse versículo. Você pode também pedir ajuda da turma para isso, ou até usar um ritmo já conhecido, mudando só a letra para o versículo do Memória em Ação. Aqui no canal, a gente sempre, ou desde sempre, desde o início do canal, canta, né, o versículo do Memória em Ação. Quando cantamos, aprendemos mais rápido e memorizamos de forma mais duradoura. É por isso que eu gosto sempre de cantar o Memória em Ação. Então, falando em cantar, vamos lá. Eu clamo ao Senhor pedindo ajuda, e Ele me salva dos meus inimigos. Louvem ao Senhor, louvem ao Senhor. Eu clamo ao Senhor pedindo ajuda, e Ele me salva dos meus inimigos. Louvem ao Senhor, louvem ao Senhor. Gostaram? Você pode levar essa versão para a sua classe, ou então pode fazer a sua própria versão. O louvor que eu vou sugerir hoje, como sempre eu gosto de sugerir, fala Vamos Louvar a Jeová, de Mara Lima e seus amiguinhos. Vamos cantar um pedacinho para não ficar muito extenso aqui. Ainda tem muita coisa para ser falada aqui nesse vídeo hoje, nessa pré-aula dominical. Eu estou um pouco gripada, não melhor de jeito nenhum, mas vamos cantar assim mesmo. Vamos louvar a Jeová com pandeiros e palmas. Vamos louvar a Jeová com pandeiros e palmas. Daqui da terra se canta, lá no céu se ouve. Daqui da terra se canta, lá no céu se ouve. Com muita alegria, irmãos, com muita alegria, irmãos, com muita alegria, irmãos. Assim que se louva a Deus, assim, assim, assim que se louva a Deus, assim, assim, assim que se louva a Deus, assim que se louva a Deus, glória a Deus. Enquanto você aprende esse corinho aí, já vai deixando o seu like, não deixe de se inscrever. Eu peço a você que nos ajude a fazer com que esse canal venha crescer, inscrevendo-se no canal, deixando sua curtida, comentando, compartilhando. Assim, o algoritmo do YouTube vai entender que esse vídeo é relevante, que o conteúdo é excelente e vai divulgar ele para mais pessoas. Assim, nós estamos evangelizando quando nós propagamos a palavra de Deus. E do projeto de missões, como sempre, a missão dessa semana é orar por Senegal. Para você que já nos acompanha desde o início do canal, sabe que além de nós postarmos a pré-aula, nós falamos um pouquinho sobre o país sugerido pela lição. Toda semana tem um país sugerido e tem um monumento importante desse país. E nós também estamos trabalhando esse projeto de missões, onde falamos sobre o então país sugerido, sobre um monumento desse país que é muito importante, e o nosso foco principal é falar sobre como está o evangelho nesse país. Se é um país laico, onde as pessoas tenham liberdade de professar sua fé livremente, sem ser perseguido, sem ser preso, sem ser decapitado, morto. Então, nós precisamos de focar nesse projeto, principalmente para saber como tem sido propagado o evangelho no país. Então vamos para o breve resumo sobre Senegal. O Senegal é um país localizado na África Ocidental, limitado pelo Oceano Atlântico a oeste, com fronteiras com Mauritânia, Mali, Guiné e Guiné-Bissau. A capital de Senegal é Dakar. O nome da capital é Dakar. Sua população é diversa, com mais de 16 milhões de habitantes. Vamos um pouquinho à história do país. Senegal tem uma rica história que remonta
há séculos antes da chegada dos europeus. Durante o período colonial, foi uma colônia francesa até a independência em 1960. O país foi uma das primeiras nações a conquistar a independência na África. O Senegal tem uma democracia estável e é uma das nações mais desenvolvidas da África Ocidental. Vamos falar também um pouquinho da bandeira de Senegal. A bandeira de Senegal é composta por 3 cores verticais: verde, amarelo e vermelho. O verde simboliza a esperança e a fertilidade. O amarelo representa a riqueza do país. E o vermelho simboliza o sacrifício pela liberdade e independência. Então, sempre que nós falamos aqui de algum monumento ou da bandeira do país sugerido pela lição, vocês podem perceber, se ainda não assistiram os vídeos, assista os vídeos dos outros países. Sempre vai estar falando da simbologia, da importância que tem as cores, os símbolos dessa bandeira. A bandeira de Senegal, por exemplo, no centro dela, há uma estrela verde de 5 pontas que representa a unidade e a independência de Senegal. Qual foi o monumento sugerido pela lição de número 9? O monumento importante sugerido pela lição no país de Senegal é a Mesquita de Touba. A Mesquita de Touba é uma das maiores e mais importantes mesquitas de Senegal. Ela fica localizada na cidade de Touba, no centro do país. E, segundo relatos, segundo pesquisas, ela foi fundada em 1926 por Amadou Bamba, líder religioso e fundador da Irmandade Mouride, uma das mais influentes confrarias islâmicas do Senegal. A mesquita é um símbolo de fé, cultura e identidade para os senegaleses, especialmente para os seguidores da Irmandade Mouride. A construção foi um marco na história do Islã no país e é vista como um lugar de devoção, reflexão e paz. A mesquita é famosa por sua arquitetura imponente, com uma grande cúpula e minarete de 87 metros de altura, tornando-se um ícone arquitetônico da região. Touba também é o local de peregrinação anual para os membros da Irmandade Mouride, conhecido como Magal de Touba, que atrai milhões de pessoas de todo o Senegal e de outros países. Esse evento celebra o legado de Amadou Bamba e a espiritualidade que ele promoveu. A mesquita não é apenas um centro religioso, mas também é um ponto de união e de preservação da identidade, cultura e espiritual do Senegal. Então, todos os monumentos que são apresentados aqui no canal de cada país têm uma simbologia, têm uma importância e representa algo naquele país. Agora, nós vamos para o foco principal do projeto ID aqui do canal EBD Kids, que é saber como é o evangelho no país. Qual que é a religião que predomina naquele país. Segundo a pesquisa, o islamismo é a religião predominante no Senegal, com cerca de 95% da população muçulmana. Então nós vemos que a maioria da população segue, o islamismo. A grande maioria segue a corrente sufi do Islã, com destaque para as irmandades Muridismo e Tidjanismo, que tem grande influência no país. O cristianismo é praticado por uma minoria, cerca de 5% da população, sendo que a maioria dos cristãos é de católicos. O evangelho e a liberdade religiosa. No Senegal, não é proibido falar de Jesus ou praticar a fé cristã. O país tem uma liberdade religiosa garantida pela Constituição. No entanto, como a maioria da população é muçulmana, os cristãos podem enfrentar algumas dificuldades culturais, especialmente em áreas mais conservadoras. Apesar disso, o Senegal é conhecido
pela sua tolerância religiosa e pela convivência pacífica entre os muçulmanos e os cristãos. Segundo pesquisas, o islamismo está presente no Senegal desde o século XI. A maioria dos muçulmanos é sunita e pertence a uma das várias irmandades sufis. As irmandades sufis se expandiram com a colonização francesa. E o cristianismo? A maioria dos cristãos vivem em cidades no oeste e no sul. A comunidade cristã é majoritariamente católica. Então, a importância aí de nós orarmos para que Deus tenha misericórdia e envie missionários para fazer o povo de Deus também crescer nesse país. A comunidade cristã é majoritariamente católica, romana, mas ainda existem diversas denominações protestantes. A evangelização católica inicia-se pela pregação dos missionários portugueses em 1460. Então, religiões tradicionais, africanas, menos de 1% da população. É comum que tanto cristãos quanto muçulmanos pratiquem o sincretismo com as crenças tradicionais africanas. O Senegal é um estado laico e é conhecido pela tolerância religiosa. Então, nós vemos aqui que, mesmo tendo uma minoria de cristãos, o Senegal é um país que tolera a religião. Com certeza a gente faz pesquisas assim, mas quando o islamismo é crescente no país, os cristãos sempre são perseguidos, não conseguem expressar livremente a sua fé. E quais são os pedidos de oração por Senegal? A nossa oração é para que a palavra de Deus alcance cada vez mais a população. Nós precisamos pedir a Deus que envie mais missionários para ajudar os que já se encontram no país a divulgar com mais intensidade o amor de Deus, falar sobre o Evangelho, sobre a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Nossa oração é essa, que Deus possa ter misericórdia dos senegaleses e enviar homens corajosos para pregar a palavra de Deus. A nossa história bíblica de hoje é o momento da nossa história. Está em 2 Crônicas, no capítulo 20, versículos do 1 ao 30. Se houver um tempo hábil, leia todo o texto de referência. Caso não tenha um tempo, faça um breve resumo, como eu sempre faço aqui no canal. Então vamos ao resumo. 2 Crônicas 21 ao 30 conta a história de como Deus concedeu a vitória de Josafá sobre os seus inimigos. Então o que aconteceu? Os amonitas, os moabitas se revoltam contra os edomitas, destruindo-os, e depois de destruírem os edomitas, começam a destruir-se mutuamente. Os homens de Judá chegam a um local alto e veem corpos mortos. Josafá e o seu povo saquearam os despojos e voltaram carregados de riquezas. No quarto dia, reuniram-se no vale de Beraca, onde louvaram ao Senhor. Voltaram para Jerusalém com alegria. Os inimigos de Israel ouviram que o Senhor havia lutado contra os inimigos do seu povo e o reino de Josafá teve paz. Glória a Deus. E o que Josafá fez para obter grande feito? Josafá orou a Deus pedindo socorro. Deu ordem para que todo o povo de Judá jejuasse, reuniu-se com o povo no pátio novo do templo, aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para cantarem ao Senhor. Então, o rei Josafá era um homem inteligente, um homem sábio, e além de toda essa sabedoria, que com certeza vinha de Deus, ele tinha intimidade com Deus, ele conhecia o seu Deus.
É importante destacar para a turma que Deus sempre está pronto a socorrer o seu povo. E por isso é muito importante nós termos contato com Deus, nós termos intimidade com Deus, porque Ele sempre nos ouve. No Explorando a Bíblia, a história nos conta que Josafá foi o quarto rei de Judá. Ele morava em Jerusalém, que era a capital do reino, onde também estava o templo do Senhor. Ele havia aprendido com seu pai Asa a servir ao Senhor, havia combatido a idolatria, isto é, a adoração a outros deuses. Josafá buscava ser fiel e levar o povo de Deus a uma vida de santidade. É muito importante nós frisarmos isso para as crianças, que Josafá aprendeu com seu pai a ser fiel a Deus, a fazer a vontade de Deus. Por isso, nomeou juízes sobre as cidades, mandou os levitas irem por todo o reino, ensinando a todos a lei de Deus. Glória a Deus, isso é muito importante. Nós, professores, nós, pais, ensinar os nossos filhos no caminho que se deve andar e passar essa lição para eles, deixar um legado espiritual para os nossos filhos. Nós vemos aqui na figura 9.1. Um dia, Josafá foi informado de que muitos moabitas e amonitas, povos inimigos vizinhos, haviam se reunido para invadir o reino de Judá. E soube também que um grandioso exército já estava perto do Mar Morto, vindo em sua direção. Observe na figura 9.2. O coração de Josafá se encheu de temor, pois mesmo sendo um exército com muitos soldados, era humanamente impossível vencer essas nações juntas. Ou seja, juntaram-se nações moabitas, edomitas, amonitas, para tentar destruir o povo de Israel. Por que eu digo tentar? Porque eles não iam conseguir. Mesmo estando em desvantagem, Josafá tinha um Deus poderoso, no qual ele contava sempre com ele. Como era um rei temente a Deus, Josafá foi logo orar. Glória a Deus, isso que é importante. Logo convocou todas as nações para um grande jejum, no qual até as crianças de colo foram incluídas. Pode ser que neste momento, professor, crianças indaguem o professor sobre o jejum. Então explique sobre o que é o jejum, sobre a importância e que é possível até as crianças fazerem jejum. Voltando à história, atendendo ao chamado, pessoas de todas as cidades vieram ao templo orar ao Senhor. Josafá ficou na frente do pátio e adorou a Deus, relembrando os seus grandes feitos, clamando por sua ajuda. Após a oração, Deus falou por meio do profeta Jaziel, dizendo: Não se assustem, não fiquem com medo deste enorme exército, pois a batalha não é contra vocês, mas contra mim. Deus, então, mandou Josafá marchar com o exército na manhã seguinte para ver o que ele faria. Ao ouvir a mensagem, Josafá prostrou-se com o rosto no chão, em adoração, e os levitas cantaram em voz alta. Assim, todo o povo se encheu de ânimo, glórias a Deus. Vemos na figura 9.3. Na manhã seguinte, o rei nomeou levitas para irem na frente do exército, cantando salmos e músicos tocando seus instrumentos. Ele e o exército iam atrás dos levitas, cheios de fé e confiantes, crendo que o Senhor lutaria por eles. Observem a figura 4. E foi exatamente isso que aconteceu. Logo que começaram a cantar, o Senhor trouxe uma confusão entre os exércitos inimigos, e os moabitas e amonitas atacaram seus aliados. Eles mesmos começaram a lutar entre si, até não sobrar ninguém vivo. Aleluia! Esse é o nosso Deus poderoso. Quando Josafá e o seu exército chegaram no alto da montanha e olharam para o vale, viram que não havia mais ninguém para lutar. Eles glorificaram a Deus por tão grande livramento. Quando Deus é adorado,
o inimigo é derrotado. Glória a Deus. Serve até de frase para a gente colocar nos status. Quando Deus é adorado, o inimigo é derrotado. Glória a Deus, que nós possamos adorar o Senhor, mesmo durante as lutas e problemas da vida, crendo que dele virá a nossa vitória, crendo que dele virá o nosso livramento, o nosso socorro. Que história maravilhosa, quantas lições podemos aprender, podemos tirar com a história de Josafá. Que Deus abençoe a vida de cada um professor, que possa ser uma aula cheia das bênçãos de Deus e que os alunos possam interagir com o professor. Agora, como sempre, eu vou deixar para você que aguarda aqui a correção das atividades, para que você possa comparar a sua atividade aí com a resposta e se você acertou, parabéns, se não, você vai corrigir o seu exercício. Atividade número 1. Utilize o código secreto e descubra qual foi a poderosa arma de Josafá para vencer a guerra. Que legal, quero ver se você acertou aí. A resposta certa para essa questão é que a arma poderosa que Josafá usou para vencer a guerra foi a adoração a Deus. Glória a Deus. O exercício número 2 diz assim: leve cada letra para o seu lugar e descubra o resultado da fé, coragem e louvor do rei Josafá. A resposta, o resultado é vitória. Isso aí. Quando nós louvamos a Deus, nós temos vitória. Atividade número 3. Complete as lacunas e relembre o versículo de hoje. Qual foi o nosso Memória em Ação? As lacunas que estão em branco é... Primeiro começa você vai completar. Clamo ao Senhor pedindo ajuda e Ele me salva dos meus inimigos. Louvem ao Senhor. 2 Samuel, capítulo 22 e verso de número 4. Temos também a atividade número 4, que é uma pergunta. E após a resposta, você vai escrever uma frase de adoração a Ele. A pergunta do número 4 é: você ama e confia no Senhor? Que bom! Então escreva abaixo uma frase de adoração a Ele. A resposta aqui está livre, porque cada uma criança, cada aluno vai expressar a sua adoração, escrevendo a sua frase. A minha é: o Senhor é poderoso, não há outro como tu. Glórias a Deus. Agora nós vamos fazer a nossa oração para encerrarmos a nossa pré-aula. Querido Deus, te louvamos por mais essa aula maravilhosa e abençoada que o Senhor nos deu. Pedimos que o Senhor continue abençoando cada professor, que os encoraje, que os encha de sabedoria para continuar fazendo a obra do Senhor, levando a palavra do Senhor através da ministração da tua palavra na classe com cada aluno. Abençoe também os alunos e todos os envolvidos nesse projeto maravilhoso da Escola Bíblica Dominical, onde nós entramos e saímos cheios da tua palavra, com a alma saciada. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Então, eu vou ficando por aqui, mas antes de mandar aquele abraço caloroso, quero pedir você que tem assistido às aulas até hoje, não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, curte, comente, compartilhe. Você conhece alguma tia aí que dá aula para primários? Compartilhe esse vídeo com ela, porque assim você vai estar ajudando o canal a crescer, vai fazer com que o algoritmo do YouTube entenda que o conteúdo é relevante e assim ele vai divulgar esse vídeo para mais pessoas e fazendo isso, divulgando para mais pessoas, nós estamos, através da pré-aula da Escola Bíblica Dominical, evangelizando pessoas, levando a palavra de Deus. Então, um beijo no seu coração, um forte abraço, tchau, tchau, e eu te espero no próximo vídeo, querendo Deus.